Olá, meu nome é Ana Clara Muner, eu sou mestranda em Linguagens, Mídia e Arte pela PUC Campinas e eu vou apresentar o artigo Os Álbuns de Família e o Sonho da Pureza. Essa pesquisa ela faz parte da minha investigação de mestrado em poéticas visuais, que busca refletir sobre as representações das mulheres nas construções das narrativas dos álbuns de família. Este artigo, então, aqui eu apresento o resumo e a palavra-chave, né? E ele tem como objetivo refletir sobre como as fotografias dos álbuns de família serviram como dispositivos de poder. Então, aqui eu utilizo o conceito do Deleuze, né? Para construir esse pensamento, e como as identidades hegemônicas se apropriaram desses dispositivos para perpetuar a ideia do sonho de pureza, que é um conceito introduzido pelo Bauman. Para isso, eu apresento brevemente um panorama acerca da fabricação desses arquivos imagéticos e de como eles serviram para criar esse ideal familiar, impondo uma memória coletiva sobre a instituição familiar. Então, eu uso o Kandal aqui para falar um pouco sobre a construção da memória coletiva. E, para isso, eu utilizo de dois estudos de caso, um da artista italiana Silvia Bidi, da obra dela Ai Nobody To, e a outra é da Marília Oliveira e do trabalho dela, que é um fotolivro que se chama Um Livro sobre Amor Sapatão. Então, eu reflito um pouco sobre as poéticas desses trabalhos. Então, aqui eu falo um pouco sobre o que seria, né, esse sonho da pureza, construído por Bauman, que para ele é um conceito que coloca uma visão de ordem, atribuindo às coisas seus lugares justos e convenientes, que ocorre serem aqueles lugares que elas não preencheriam naturalmente. Então, esse conceito da pureza, ele é mais um ideal, é um devir, do que algo concreto, né? E das, o oposto do ideal da pureza seria os agentes poluidores, que eles são colocados à margem da sociedade por apresentarem discursos não hegemônicos, e a gente pode enxergar, então, dentro desse contexto, como as identidades dissidentes, aquelas que divergem das normas e dos padrões sociais. Para que esse imaginário social se crie, é necessário que haja uma naturalização das normas sustentadas por aqueles a quem foi conferido poder e autoridade para tal. Então, são as pessoas que utilizam dos dispositivos de poder, que são responsáveis por produzirem subjetividades, com esses dispositivos conseguem validar as normas e fazer com que a máquina de poder seja sustentada, né? Então, no meu artigo, eu relaciono a fotografia como um desses dispositivos, principalmente se a gente for analisar a construção da fotografia no século XX, que foi validada como documento, né? Então, ela foi instituída como uma verdade e, assim, ela foi construindo o imaginário social. Então, assim como o conceito da ideia da pureza, eu relaciono a construção da memória coletiva também como uma forma de imposição. Então, para o Kandal, a memória coletiva, ela é um enunciado compartilhado por membros de grupos que vão produzir a respeito de uma memória supostamente comum a todos os membros. Só que para isso é praticamente impossível de acontecer, porque é impossível que todos os membros de um coletivo compartilhem a mesma a mesma experiência sobre algum acontecimento. Então, para que a memória coletiva seja construída, é preciso que as pessoas com mais poder dentro do grupo imponham sua verdade dentro dele. Por isso que a memória coletiva também é uma imposição. Ou seja, quando você trabalha dentro do campo da memória, é sempre preciso analisar os excessos de esquecimento e de lembrança aqueles que tiveram o direito de narrarem suas próprias histórias e aqueles que foram silenciados. Então, voltando um pouco para a criação da fotografia enquanto arquivo, enquanto documento, a gente podia relacionar essa memória social coletiva com a própria criação da cultura visual perpetuada pelos álbuns de família no final do século XIX e no início do século XX. Então, aqui eu trago o Rouillet, que é um pensador da imagem, né? E ele fala como a fotografia serviu, né, para a adaptação do domínio das imagens aos princípios das sociedades, da nova sociedade que vinha sendo construída, beneficiando, assim, de seu status de documento
e legitimando os discursos hegemônicos em cima do mundo, né? Então, os discursos eurocêntricos e os discursos burgueses que estavam vindo a se formar. Dentro disso, a gente pode incluir a própria construção dos álbuns de família, dentro dessa perpetuação desses discursos hegemônicos e dessas normatividades, né? Então, eu trago Rodrigo Lopes e sua tese de mestrado, que é bem recente, de 2022, e nela, Rodrigo aponta para esse material como um espaço de ficção, né? Um espaço onde a família cria uma narrativa idealizada sobre si mesmo e sobre esse modelo que é a instituição familiar, né? Então, esse modelo de instituição familiar que a família vai tentando recriar dentro dos álbuns de família, ela também pode ser relacionada com esse ideal de pureza do Bauman, que é um devir que não é real, mas que é colocado como imposição, como uma norma social. Porque dentro disso, quando a gente analisa o período inicial da fotografia também dentro do contexto brasileiro, né, a gente pode notar que os álbuns de família eles foram difundidos principalmente pelas classes com maior poder aquisitivo, porque era super caro poder revelar as imagens e poder ter um aparelho fotográfico. Então, esse privilégio de poder registrar as memórias familiares, elas vêm ela está estritamente relacionada com essa família burguesa e ela fez com que esse excesso de lembrança dessa estrutura branca, patriarcal e heteronormativa fosse afirmada, apagando outras identidades que não estavam dentro desse padrão, né? Que seria as identidades dos agentes poluidores, segundo Bauman. Então, eu falo um pouco como o campo estético permite trazer essas memórias subterrâneas, né, segundo o Pollack, que ele fala que são essas memórias que não vieram à tona socialmente, e como a arte permite com que a gente traga essas memórias subterrâneas à tona. Então, os artistas, ao tornarem esses trabalhos visíveis, eles trazem as pessoas excluídas dos álbuns de família e tensionam as normas que são perpetuadas por eles, né? Então, eles conseguem invadir tanto o espaço público, quando eles inserem as suas obras dentro do contexto museológico, e elas possibilitando que reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplem a essa disputa que é a própria memória, né? Então, aqui eu trago a obra da Silvia Bidi, é uma obra super recente, que a artista ela pega uma imagem que ela encontrou da tia-avó dela, Irma, dentro dos álbuns de família, ela encontrou apenas uma imagem dessa tia, porque essa tia ela sofria de esquizofrenia e ela foi expulsa da família e tentaram silenciar a existência dela. Então, quando a artista se depara com essa imagem, ela traz para um aplicativo de inteligência artificial e anima essa imagem, criando discursos para essa personagem, né? Então, com isso, ela dá voz, né, a essa personagem que foi apagada e fricciona esse espaço de ficção presente em seu acervo pessoal, debatendo tabus e trazendo discursos outros para dentro da sua genealogia e mostrando que esses personagens silenciados, eles existem e que eles estão, sim, aí na memória principalmente da família dela e dela mesma, né? Então, é a partir desse imaginário que a artista procura desvelar as memórias não contadas que ali ressoam. Nesse segundo trabalho que eu trago, é uma imagem do fotolivro da Marília Oliveira. Nela, a artista constrói, durante alguns meses, um álbum de família em conjunto com outros casais lésbicos, e a partir disso, ela vai pedindo imagens para esses casais e vai construindo um álbum de família a partir de momentos de amor, de afeto e de momentos do cotidiano dos casais. E com isso, ela vai exatamente questionando o porquê dos casais homoafetivos não estarem presentes nos álbuns de famílias antigos. E a partir disso, ela vai criando novos arquivos, novas imagens e novas memórias a partir de outras identidades que não aquelas normativizadas pelos álbuns de família. Então, ela pensa o álbum de família como um arquivo vivo
criando novos significados, inserindo dentro de discursos políticos contemporâneos, onde as identidades dissidentes possam se afirmar. Bom, espero que tenha ficado claro, e eu gostaria de agradecer à FAPESP por financiar minha pesquisa. Espero que agora a gente possa conversar um pouco. Obrigada.